Olá pessoal, essa é nossa aula número 3. Vamos só resgatar alguns conceitos. Nós temos abas, ok? Dentro de cada aba nós temos grupos, cada grupos nós temos ícones que realizam uma ação. Então na página inicial que nós estamos trabalhando agora, depois a gente vai ver com mais detalhes os grupos, nós temos a área de transferência, temos o grupo fonte, alinhamento, número, estilos, células, edição, confidencialidade. Eu já deixei preparado aqui uma planilha com algumas informações para nós trabalharmos, principalmente aqui na área de fonte daqui a pouco. Antes de mais nada, eu queria só falar para vocês o significado de cada formato que é descrito aqui. Lembre-se que quando nós digitamos um valor numa célula, essa célula ela recebe esse tipo de formato. Quais seriam esses? Então, veja só que eu estou posicionado aqui, pessoal, na célula P2, tá? Já deixei o número 45 aqui, para eu explicar algumas coisas para vocês. Mas vamos aqui, por exemplo, o que é o geral? Geral, pessoal, é o formato de número padrão que o Excel aplica quando você digita um número, ok? Não há formatação nenhuma. Na maioria das vezes, os números no formato geral são exibidos na forma que são inseridos. Então, veja só, eu digitei aqui o número 45, ok? Se eu quiser colocar 45,00, veja só, ele não vai aceitar, porque você tem que observar que esse formato geral aqui, se eu não tenho nada depois da vírgula, nem uma casa decimal, ele não considera, ele suprime a informação, ok? O segundo formato é o número. Número é o formato usado para exibição de números em geral. Então, o que acontece? Ele coloca, mesmo que você não tenha digitado, por exemplo, 45,00, quando você configura uma célula com número, ele já coloca o vírgula e coloca os dois zeros em seguida, ok? É possível, por esses dois ícones aqui, ó, ok? Diminuir a casa decimal, olha só, eu tirei os dois zeros, como eu posso colocar de volta, ok? E também colocar mais zeros depois da casa decimal. Geralmente a gente não vai fazer isso, a não ser que você esteja trabalhando com dízima e você precisa de uma certa precisão no número que você está trabalhando, tá? Então você vai aumentar o número de casas decimais. Caso contrário, o nosso padrão, aquilo que nós vamos trabalhar nos exercícios, e na maioria das vezes que você vai realizar cálculo na sua vida particular na empresa, duas casas decimais já resolve a situação, ok? Terceira informação, data abreviada. Data abreviada, pessoal, nada mais é do que o exemplo que nós já vimos anteriormente, quando você digita uma data, ok? Quando você já coloca a barra, o Excel já vai entender que você está inserindo uma data. Então, por exemplo, eu vou entrar novamente aqui com 28 de 03 2020, ok? Olha só que interessante que aconteceu. Eu digitei a data, porém não estava no formato geral, eu tinha deixado como número, pessoal. Então veja só, que número que é esse aqui que ele lançou? Pessoal, esse número se refere à data interna do computador. O computador tem um relógio interno, ele começa em 1º de janeiro de 1900. Então, quando você você quer entrar com uma data e você faz isso que eu fiz aqui agora. Eu vim aqui, de geral eu troquei para número, ok? E eu entrei com uma data. O que vai acontecer? Ao invés de ele mostrar a data naquilo que nós já temos como costume, que seria 28/03/2020, ele troca para esse número, 43.908. O que significa? Significa que a partir de 1º de janeiro de 1900, nós estamos no número 43.918 quando nós pensamos em dias corridos. Bom, como consertar isso? Simples, pessoal. Você vem aqui e você troca para a data. Aí ele mostra novamente a data corrente. Entendeu? Se você lançar uma data
e você, sem querer esquecer, trocar para geral ou trocar para número, o que ele vai fazer? A partir de 1900 dias corridos, ele vai verificar qual que é o número do dia e ele vai lançar no Excel. Esse erro é muito comum. Até legal que aconteceu isso agora aqui comigo, para eu mostrar isso para vocês, tá? Então, lembra o seguinte, lançou uma data, ele apareceu desse jeito, ok? É que você cometeu algum erro na formatação da célula. Venha para cá e troque, coloque a data abreviada, pronto, o problema está resolvido. Temos também a formatação, pessoal, de data completa. Então, se você digitar uma data, ok? Então vamos recordar, lancei uma data, aqui está configurado como data, agora eu vou trocar para data completa. Ok? O que ele fez? Observa, ele acertou a largura da coluna e já lançou a data aqui de forma completa. Se eu reduzir a largura da coluna, olha o que acontece. Pessoal, isso aqui não é erro, é que ele não consegue mostrar a informação por completo. Então ele te joga ali, te joga, jogo da velha aí, né? Hashtag, para você. Basta você vir aqui, como eu já ensinei anteriormente, dar um duplo clique, ok? E ele joga a informação de volta aqui para você, ok? Temos também, pessoal, a formatação tipo hora, ok? Veja, eu estou trabalhando em cima do P2, então conforme eu vou alterando a formatação, percebe que ele vai alterando junto, tá? Agora, como eu troquei para formato de hora, o que ele fez? Olha, veja só, se eu vier aqui e trocar isso aqui para número, ele volta a mostrar de novo o conteúdo que havia anteriormente. Por que que ele não mostrou quando eu mudei para hora? Pessoal, é simples, porque a hora é formato, nesse formato que você está vendo aí, 00, 2.00, 2.00. Se eu quero entrar com uma data, eu tenho que colocar, por exemplo, 12.00, ok? O que vai acontecer? Ele vai fazer a formatação de data, ok? Então, percebe como a gente pode mudar a formatação de data da célula. Isso é importante, o entendimento desse assunto. Nós temos também aqui, pessoal, o porcentagem. Então, veja só, porcentagem. Porcentagem é algo interessante também e procure sempre fazer o seguinte, quando você vai trabalhar com porcentagem, altere já o campo, a célula, e marque como porcentagem e depois você entra com o valor, ok? Eu vou mostrar mais para frente alguns erros que acontecem quando você não faz isso. Quando você está fazendo, por exemplo, uma conta, você lança a informação numa célula e depois você volta, há uma informação, um número, depois você troca e você coloca com a porcentagem. Ele gera um erro, tá? Que é mais interessante eu mostrar quando eu for fazer alguns exercícios. E também existe aqui a formatação de moeda, ok? Percebe quando você formata com moeda, ele encosta o valor do símbolo, ok? Perto, junto do valor monetário, e quando eu escolho contábil, ele afasta o símbolo monetário do valor, ok? Que foi lançado. Ok, pessoal? Percebe que eu fui trabalhando com essas informações somente em uma célula. Então, por isso que eu coloquei o 10, né? No caso aqui, deixa eu só voltar aqui, retroceder, ok? Eu coloquei, primeiro eu coloquei um número, ok? Eu disse, ó, número, eu mudei esse campo para hora, então o que que ele fez? Ele não entendeu aquele número que estava lançado como uma hora, então ele fez essa transformação aqui. Depois, o que que eu fiz? Eu acertei, coloquei 12 certinho, tá? Eu coloquei aqui, troquei para porcentagem aqui e lancei o valor. Depois eu troquei novamente o valor para vocês entenderem que ele assumiu o valor de porcentagem. Eu vim aqui, troquei por moeda, ok, mas ele não entendeu. Tinha o número 10 lá por cento, ele não entendeu o que ele fez. Ele jogou 0,1, pode olhar aqui, ó, 0,1, ok? Depois eu troquei para contábil, ok? Para demonstrar que não, em moeda ele colocaria o valor
do símbolo perto do valor monetário, e em contábil ele afastaria, ok? Então, pessoal, muito cuidado nas formatações das células, tá? Conforme a gente for passando alguns exercícios aí, eu vou mostrando para vocês como que a gente já vai formatando direitinho as células para a gente não ter nenhum problema, nenhum erro aí. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula número 3. Até o vídeo aula número 4.